Um assalto a ônibus provocou um acidente na Anhanguera, na rodovia. O criminoso bateu no motorista que perdeu o controle da direção. No momento da batida, 2 passageiros estavam no ônibus. O Brasil acorda com a Record. As equipes da Polícia Militar, assim que chegaram aqui, tinham a informação de um acidente. Um ônibus que bateu contra um poste. E ele aconteceu nesta rua que fica às margens da rodovia Anhanguera, aqui na zona oeste de São Paulo. Só que ao começar a apurar melhor a história, os PMs descobriram o que havia por trás deste acidente, grave inclusive. O Alexandre Borba mostra pra gente que a parte da frente do ônibus ficou destruída. Ele atingiu o poste, vejam que a estrutura de concreto tombou e só ficou ali mesmo amparada pelos fios de alta tensão. O veículo, a parte da frente dele, olha, sobrou pouquíssima coisa. Agora, o que fez com que o motorista perdesse o controle da direção numa rua bem sinalizada, com bom asfalto? Um assalto. E para entender melhor a história, a gente tem que voltar no tempo aqui, a alguns quilômetros desta mesma rua. O ônibus seguia em direção a São Paulo, quando então 2 homens deram sinal de parada. Eles entraram dizendo que eram passageiros. Só que assim que o veículo começou a andar, eles anunciaram o assalto. Um deles foi direto para a cobradora, que apontou uma arma, obrigando ela a entregar o que havia ali no caixa. O outro seguiu em direção ao motorista e ali começou uma confusão. O motorista havia dito que não precisava de violência. O assaltante se irritou e começou a bater no motorista. O trabalhador ficou com vários hematomas no rosto. Mesmo debaixo de agressão, o motorista ainda tentou evitar o acidente. A gente percebe aqui no local que a marca dos freios do veículo, conforme ele acionou o freio, os pneus se arrastaram aqui por este espaço. Mesmo assim, o ônibus desgovernado subiu sobre a calçada e acabou batendo no poste, como a gente está vendo. Assim que o acidente aconteceu, os 2 assaltantes desceram e fugiram. O motorista e a cobradora foram levados para o hospital, mas tiveram apenas ferimentos leves e receberam alta logo depois. Os 2 passageiros que também estavam dentro do ônibus, um deles teve ferimentos leves no rosto, ele não quis atendimento médico e também não foi à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Por conta desse acidente, a fiação, como a gente vê, ela acabou inclinada, pressionada nesse ponto por conta do tombamento do poste, e aí toda essa rede de energia elétrica ficou afetada, danificada. A gente observa que os carros da companhia de luz aqui do estado de São Paulo, que atua na capital paulista, estão aqui os funcionários neste momento, porque eles vão fazer o religamento desse fornecimento de energia. Lá na fundo a gente tem uma outra equipe que está trabalhando, eles já conseguiram religar parte da rede, mas agora trabalham neste ponto. E vão ter, ao longo da manhã de hoje, que trocar o poste que foi atingido por este acidente. Eu conversei com os funcionários da empresa Santa Brígida, que é esta responsável pela essa linha onde aconteceu este acidente, e eles me contaram que esse trajeto aqui, ao lado da rodovia Anhanguera, é um trajeto perigoso, principalmente para as linhas que atuam durante a noite. Os passageiros, não raramente, são surpreendidos por assaltantes que entram no ônibus, se passando por passageiros também, e aí, quando estão lá dentro, anunciam um assalto. Só no mês passado foram pelo menos 5 roubos semelhantes a este. Só que desta vez, os bandidos se deram mal. Logo depois do acidente, os policiais militares fizeram um patrulhamento pela região e conseguiram localizar os 2 homens que provocaram a batida e que fizeram arrastão dentro do ônibus. Eles confessaram participação no crime e foram levados para a delegacia.